Olá, nós estamos aqui mais uma vez. Nós vamos agora finalizar os vídeos que nós já postamos, que é a visão da igreja, né? Nós falamos aqui de 4 aspectos da visão da igreja. O primeiro dele é o desejo do coração de Deus. O segundo, o aspecto prático da igreja. O terceiro é o aspecto local da igreja. E agora nós vamos falar o último aspecto, que é a unidade da igreja, ok? Espero que você tenha gostado dos outros vídeos, que você compartilhe, curta, né? Dê sua opinião, faça a sua reclamação, dê sua opinião, né? Se é que se deve dar opinião. Na verdade, tudo isso que nós estamos falando está inserido nas Escrituras. É o desejo de Deus que você veja isso, né? Que você compartilhe isso também, né? Que o Senhor possa abrir os seus olhos do entendimento, amém? Então nós vamos falar agora da unidade da igreja, né? Por fim, nós precisamos ver a unicidade da igreja. Então hoje, em tantas igrejas denominacionais, pode haver uma unidade, mas não é a unidade única, tá certo? Não é a unidade única. Então essas unidades são apenas unidades de divisões. Por exemplo, os presbiterianos têm unidade entre eles, os presbiterianos, e os metodistas têm uma unidade entre eles, os metodistas. Os luteranos têm unidade entre eles, mas essas não são unidades únicas, são unidades entre eles. A unidade única tem que ser na base adequada. Há apenas uma única base adequada para a igreja, a base da unidade. Olha, quando se fala de unidade, todo mundo pensa que é ajuntamento, mas não é isso. Todo mundo se ajuntar, não é isso, né? Todas as denominações, ela tem a própria base, portanto a unidade ela é quebrada por eles. Não podemos posicionar sobre a base de determinadas denominações, né? Ou sobre a base de determinados grupos. A única base sobre a qual, né, podemos nos posicionar é a base da unidade da igreja. E tem que ser a base geral que torna possível todos os crentes numa cidade reunir-se como a única igreja naquele lugar, tá certo? Eu não sou da igreja tal, eu não sou da igreja X, não, nós somos da igreja. A igreja é única, não existe várias igrejas, ok? Na Bíblia, entretanto, é o princípio de uma igreja para cada cidade, e nem mais nem menos. Vai falar assim, mas uma igreja tão grande, uma cidade tão grande, como é que eu vou fazer para ir em tal lugar? Não, só existe na igreja, a igreja um lugar, só existe um aspecto para a igreja, tá certo? Por isso que nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Não é a minha igreja, não é onde eu me reúno, não existe isso. Okay? Em todo o Novo Testamento, esse princípio jamais é violado. Toda vez que a igreja em certa cidade é mencionada, é sempre no singular. Presta bem atenção quando lê o Novo Testamento sobre igreja. Para bastante, veja essa questão, ok? Que você vai ver que é sempre no singular. Toda vez que são feitas referências às igrejas no plural, é sempre com relação a uma área ou região que é mais abrangente de uma cidade como um estado. Então, na Bíblia, nada há na Bíblia acerca de igrejas em ruas, igrejas em escola, igrejas, tampouco há referência a igrejas nacionais, multinacionais, universais, não há nada disso. Há somente igrejas em cidades. Você pode dizer que há alguns exemplos de igrejas numa casa registrado na Bíblia, mas se ler cuidadosamente você verá que em todos os casos ele simplesmente se refere à casa na qual toda a igreja naquela cidade se reunia, certo? Então, o limite da igreja não é restrito a uma casa, tampouco é expandido, né, para uma região ou uma nação. Não, na Bíblia o limite da igreja é sempre de acordo com os limites da cidade, sempre com os limites da cidade. Então, uma igreja que engloba uma cidade inteira satisfaz a qualificação da unidade, tá certo? Na cidade só deve existir uma igreja, ok? Então, esta é a soberania
né? E a sabedoria de Deus. Suponha que hoje, por exemplo, vivamos todos em São Paulo e não podemos ter igrejas em casas ou em ruas. Só podemos ter a igreja na cidade, tá certo? Então, uma vez que temos a igreja na cidade, todos os santos em São Paulo serão um. Se pudéssemos ter a igreja em ruas, imediatamente estaríamos divididos. Poderíamos haver uma igreja na rua 1, outra na rua 2 e assim na rua 3. E se pudermos ter igreja em casa, ainda seria pior. A cidade mantém a unidade para que os santos sejam um. Se você se mudar de São Paulo para Belo Horizonte, não precisa se preocupar com a igreja, entre aspas, para a qual irá. É tão claro, você irá à igreja naquela cidade, à igreja naquela localidade. Não irá a uma chamada pelo nome de alguma rua ou chamada pelo nome de alguma pessoa, né? Ou de alguma doutrina. Não, você irá para a igreja naquela cidade. Não há igreja de alguma casa ou alguma universidade, mas daquela cidade. Se você entra em qualquer outra coisa afora a igreja daquela cidade, entrará numa divisão. E se entrar na igreja daquela cidade, entrará na unidade, tá certo? Existe a igreja em cada cidade hoje, graças a Deus. Há a igreja, há os irmãos reunindo, né, como igreja. E você precisa achar os irmãos que vivem na unidade, que vivem para a igreja, que vivem no aspecto local e no aspecto da igreja como a igreja da cidade, certo? Isso é uma revelação, Deus vai mostrar para você, né? Você vai perceber isso. Então, se tivermos clareza da base única da igreja, não haverá como prosseguirmos para uma expressão prática local. Se não tem clareza disso, não há como ter expressão prática e local. Então, se tivermos uma divisão, precisaremos renunciar totalmente a essa questão da igreja. Essa é a única alternativa, é exatamente o que muitos têm sido forçados a seguir. Eles falam muito a respeito da igreja, mas não tomaram a base única da igreja, a base da unidade, ok? Nós vamos parar aqui, porque nós vamos continuar no próximo vídeo para finalizar sobre a visão da igreja. Nós queremos que você veja o que é realmente a unidade, ok? Jesus é o Senhor.